O seu passado não me importa, não quero saber o que você fez. Eu sei que você tem medo de amar outra vez, porque te fizeram sofrer, porque te machucaram tanto. Posso não saber o motivo, mas vou enxugar teu pranto. Oh, 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 me diz o que você tem medo, o que tira teu sono à noite, o que apagou o seu brilho e te deixou assim distante. Eu vou acabar com seu medo, te pôr pra dormir no meu colo, acender a chama do teu corpo e te trazer pra perto. O seu passado não me importa, não quero saber o que você fez. Eu sei que você tem medo de amar outra vez, porque te fizeram sofrer, porque te machucaram tanto. Posso não saber o motivo, mas vou enxugar teu pranto. Oh, 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 me diz o que você tem medo, o que tira teu sono à noite, o que apagou o seu brilho e te deixou assim distante. Eu vou acabar com seu medo, te pôr pra dormir no meu colo, acender a chama do teu corpo e te trazer pra perto. Vem baixinho assim, ó. Me diz o que você tem medo, o que tira teu sono à noite, o que apagou o seu brilho e te deixou assim distante. Eu vou acabar com seu medo, te vou pra dormir no meu colo, acender a chama do teu corpo e te trazer pra perto. Me diz o que você tem medo. Obrigado, obrigado. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Primeiro Palco. E a gente não podia começar esse episódio de jeito diferente, a não ser com o nosso ilustríssimo convidado, John Batista. Uma salva de palmas, por favor. Valeu, obrigado, obrigado. Mano, prazer estar aqui com você, cara. Tudo bom? Beleza, prazer todo meu. Obrigado pelo convite aí. Que isso, cara. E pra gente começar, cara, aquela é a sua câmera. Comece se apresentando, falando quem você é, o que você faz, ao seu momento. Beleza, obrigado. Então, sou o John Batista, tenho 18 anos, estou aí na música há 5 anos, fazendo piseiro, forró, sertanejo e levando alegria pro povo dançar e cantar aí à vontade. É isso. Legal, cara. E eu fiquei curioso pra saber como que você começou na música, mano? Fala que é um sonho de família. Meu pai tentou antigamente lá na Bahia, não tinha muita chances, muitas, como eu posso falar, muitas oportunidades naquela época. Então ele guardou esse sonho pra ele e falou assim: o dia que eu tiver um filho, esse meu filho ele vai pra música. E ele já falava isso pra vários amigos dele antes mesmo de eu nascer. Então assim, quando eu nasci, um dos meus primeiros brinquedos foi a sanfona. E pouco tempo depois, só que eu nunca me interessei. E um dia, num jantar na casa de um amigo nosso, eu conheci vários famosos que eu vi na televisão e tudo mais. E aí, quando eu vi aqueles caras ali, eu falei: é isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu quero seguir. E aí, tô aí até hoje, nessa correria louca aí da música. Maneiro, mano. E eu queria saber, tipo, qual foi a influência do... Tipo, claro, além dele falar que foi o sonho, mas, tipo, se seu pai teve uma influência ativa em você querer, tipo, ser da música Com mesmo. certeza, com certeza. Aí eu posso falar, é como eu comentei, meu pai ele tá sempre ali, tudo que eu vou fazer, eu tô mexendo na música, ele fala: ó, isso daqui, mexe isso aqui, mexe isso daqui, faz dessa forma, faz dessa forma. E aí a gente tá junto nessa parceria aí. Legal, mano. Ele foi tipo um professor pra você, né? Com certeza, sem dúvidas. E, cara, eu queria saber também, eu já vi, você já fez show, e eu queria saber como foi a experiência do primeiro show pra você, cara.
Cara, o primeiro show, assim, que eu posso falar oficialmente foi com o Nicolas, tanto que ele tava aqui hoje. Eu comecei, na verdade, com a dupla sertaneja. Hoje eu canto carreira solo, canto sozinho o sertanejo forró, mas comecei fazendo sertanejo universitário em dupla. Então, assim, a primeira apresentação, o show mesmo, meu show era a dupla Modão Sub-20 que eu tinha com o Nicolas. E foi, assim, tremendo, olhando pra baixo, mal olhava pro microfone. Mas aí, com o tempo, foi dando certo, porque na primeira, pelo amor de Deus. Foi, você ficou tipo Foi. nervosão, suando. Nossa, tremendo, a sanfona pesada, então as costas toda curvada, foi um desastre. Mas ainda bem que a gente melhora, né? Que legal, cara. E, tipo, nessa vida de show, acho que você deve ter bastante história pra contar pra gente, mano. Poxa, bastante. Eu queria saber algumas interessantes, cara. Ah, eu posso contar, como você disse, tem bastante, mas assim, uma bem marcante que foi pra mim, foi um dos primeiros shows que eu fiz pós-pandemia, porque teve a época que a gente fez live e tudo mais, mas meu primeiro show pós-pandemia, como eu comentei, meu pai tá sempre comigo nos shows. Então, o primeiro show que eu fui fazer pós-pandemia, meu pai ia se atrasar um pouco, e aí eu fui antes pro show sozinho pra começar a montar os equipamentos. A gente leva caixa de som, mesa, todos esses equipamentos. Quando eu fui ligar, o cara da casa do que eu ia fazer o show, a casa de show me passou a informação errada da tomada. Então, as caixas eram as duas 110 e eu peguei e liguei nas 220. Quando eu liguei, só subiu a fumaça. Aí eu falei, vixe, lascou, vou perder o show. Só que aí apareceu um amigo nosso lá, salvou e deu tudo certo. Assim, já começou nesse perrengue aí eu já servi e falei, ó, tem que estar atento. Aí já foi um acordão, já voltando da pandemia pra ir com tudo. Caramba, mano, foi mó perrengue e eu queria saber como é que foi pra você essa época de fazer música na pandemia, cara. Então, foi bem complicado, porque assim, a gente tá ali acostumado com o público, né? Então, a classe dos músicos, a gente foi os primeiros a parar, né? Porque o pessoal parou de ir no barzinho, uma coisa ou outra ainda funcionou. E a gente também foi os últimos a voltar, porque foi voltando com um espaço reduzido, pouco público. E então, assim, não eram todas as casas que queriam funcionar. E o que realmente salvou a gente na pandemia aí foi as lives. Se não fosse essas lives aí, a classe música. Mesmo assim, ainda tiveram muitos que foram prejudicados, mas a live ainda ajudou a salvar bastante. Que legal, cara. Querendo ou não, esse mercado de eventos tal de música sofreu bastante. Aham. E, mano, eu fiquei em dúvida, como que você escolheu esse seu gênero, cara? Sertanejo, piseiro? Então, vem muito da influência, começou pela influência da família, toda a minha família é da Bahia. Então, eu sempre admirei, sempre ouvi muito forró. Mas por conta da sanfona, sempre tive um apego com a sanfona, que eu brinquei, foi meu primeiro brinquedo. Então, assim, quando eu comecei, como eu falei, eu comecei com a dupla sertaneja. Então, pela característica da sanfona, era só modão. Então, só sertanejo universitário, só sertanejo raiz. Aí, conforme foi passando o tempo, a gente pegou e fez alguns sertanejos universitários, então já foi ficando mais legal. E numa dessas oportunidades eu viajei pra Bahia pra ver uns familiares e teve um show lá. E o Nicolas não pôde estar comigo. E aí nesse dia eu peguei e falei: ah, vou ter que dar meu jeito, vou me virar, vou ter que fazer sozinho. E aí tinha um outro amigo meu lá da Bahia que ele pegou e ele cantava piseiro, esse ritmo novo e tudo mais. E aí ele falou: você não quer fazer essa música? Você não conhece? Eu falei: conheço, mas nunca cantei. Ele falou: arrisca, porque tá só a gente em família aqui, deve ficar legal. Nesse dia que eu me apresentei, assim, eu posso falar com certeza que foi um dos shows que eu fiz mais feliz, que eu dei mais risada, dancei todo solto no palco, e aí eu falei, esse ritmo aqui eu me identifiquei muito mais. E aí foi daí que começou. Daí pra frente fazer piseiro, forró, esses estilos mais assim, mais dançante. Que legal, cara. Quando você sente, eu acho que é um negócio que de fato pega mesmo, mano. Sim, sim, com certeza. E falando em sentir, eu fiquei querendo saber, mano, quando você sentiu que a música era algo que você ia seguir pra sua vida? Tipo, que você olhou e falou, tá bom, agora tá na hora de deixar, tipo, quem você falou, brincar com a sanfona. Tipo, mano, Aham. quando deixar agora de brincar com a sanfona, eu vou de fato firmar nisso Aham. aqui. Então, foi mais uma história de perrengue, que foi assim, eu tinha um evento na escola, aquele evento de passar o dia inteiro na escola, isso aí no meu sétimo, oitavo ano, mais ou menos. Passei o dia inteiro na escola, brincando na escola. Então, fui jogar bola, saí correndo, gritando, e de noite eu tinha um show. Na época eu fazia aula de música. Então, quando eu fazia essa aula de música, aos finais do semestre, tinha uma apresentação, a gente fazia na pizzaria e tudo mais. E eu já tinha me apresentado uma vez nessa pizzaria, mas como eu falei, nessa época era só diversão. E aí, só que o pessoal gostou muito e aí ficou marcado, o menino da sanfona, o menino da sanfona. Nessa segunda vez, o pessoal tava esperando muito que eu fosse. E eu fui, só que eu passei o dia inteiro na escola, gritando, jogando bola e tudo mais. Quando chegou a noite, eu não consegui cantar. Tipo, o pessoal todo esperando, aquela expectativa. E aí, quando eu cheguei, a voz não saiu. Eu até tentei pedir ajuda pra professora, ela cantou junto comigo, mas não saiu.
E aí, desse dia, foi até meu pai conversou comigo e falou, ó, eu sei que você tem a sua fase de divertir e tudo mais, mas já que a gente tá investindo e o pessoal tá gostando, então agora a gente vai decidir se você quer isso mesmo. A gente tem que saber que tem ônus e bônus, né? Então a parte, tem coisas que você vai perder e tem que focar só nisso. Tem dia de festa, que você não vai poder ir na festa, não vai poder viajar porque você tem seu compromisso de trabalho. Aí desse dia pra frente eu falei, então já que é isso que eu quero, só de sentir aquela energia do pessoal que tava me esperando pra cantar, e aí eu não consegui atender a expectativa daquele pessoal, aí eu falei assim, tem que focar só nisso, e aí foi daí que começou. Legal, cara. E você falou da aula de música. Tipo, claro que a aula de música traz um diferencial, mas eu quero saber, tipo, o que que você sentiu que ela deu uma diferenciada em você? Tipo, te impulsionou? Então, impulsionou, acho que é a parte da questão musical mesmo, porque assim, quem é músico sabe, a gente tem muita questão de ouvido. Eu comecei a tocar de ouvido, ou seja, basicamente é você ouvir a música e aí você sabe de onde que você vai no instrumento, independente do instrumento que você toca, você sabe de onde que você tem que tocar lá para fazer o mesmo som. E eu comecei a tocar assim, só que uma parte que me cobrava muito era a parte de, por exemplo, partitura, a parte musical, então ela tá sempre evoluindo essa parte. E aí depois que eu entrei na aula de música, eu comecei a entender mais os termos, de como falar melhores com os músicos, e aí desse daí que já deu uma diferenciada, uma boa diferenciada. Interessante, mano. E eu também queria saber se além da sanfona você toca outros instrumentos, cara. Toco sim. Hoje, então, como eu comecei com a sanfona, fazendo sanfona e violão. Aí, quando eu tô em casa, mais tranquilo, alguma resenha de família, coisa do tipo, faço bastante violão, voz e violão, pro pessoal cantar e curtir com a gente. E hoje em dia, atualmente, meu show eu faço com teclado de ritmo. Então, começa um teclado, às vezes faço uma brincadeira com a sanfona, faço algum instrumento de percussão, mas são esses mesmo, violão, teclado e sanfona é a base. Esses três que eu consigo desenrolar aí. Legal, cara. E você falou de show. Eu fiquei pensando, qual que foi o show que, além das histórias que já contou, qual que foi o show que mais marcou você, mano? Eu acho que foi o show que eu fiz recentemente agora, no mês de junho. Foi de novo lá nessa minha cidade natal, em Rio do Pires, lá na Bahia. E nesse dia eu já estava animado porque eu fui contratado pela prefeitura para realmente fazer um show meu. Então eu tive essa oportunidade de estar se apresentando pro pessoal da minha cidade. O pessoal sempre viu os vídeos daqui do show daqui de São Paulo, mas não podiam assistir, né, morando lá na Bahia. E aí eu fui contratado pela prefeitura para poder cantar. Então fiz meu show e foi super bacana, só que aí veio a parte mais legal. Um ídolo meu, assim, no piseiro, que é o Vitor Fernandes, cantor mega estourado em todo o Brasil, ele foi fazer o show lá na cidade. E aí ele me chamou pra participar com ele. Então, assim, no dia que eu cantei, tava ótimo o show, o pessoal todo animado, mas no dia dele tinha mais de 5.000 pessoas na praça da cidade. E a moral de também estar com um cantor de nome em todo o Brasil. Então, assim, foi um negócio bem, bem gostoso de fazer aquele show, ficou marcado. Legal, mano. E como foi pra você receber esse convite, cara, do Vitor Fernandes? Então, rolou uma certa história, a gente comentou que quando é pra dar certo tem que dar, porque assim, essa história começou em março, eu fui fazer um show no Clube Guapira aqui em São Paulo, e ele foi contratado pra cantar lá. E aí, como eu tinha acesso ao dono da casa, conversei com o dono da casa se eu podia falar com o Vitor Fernandes no camarim, tirar uma foto. E lá no camarim eu peguei e comentei com ele, ó, eu tenho um sonho de cantar com você e tudo mais. Você pode deixar eu cantar uma música com você? Aí ele falou, não, na hora, claro, vamos sim. Só que no meio do show dele acabou rolando a discussão, a briga lá na plateia, e não rolou de eu fazer a participação. E aí fiquei naquele sentimento, né? Falei, poxa, tava tudo tão, tão próximo e não deu certo. Mas aí eu mesmo não fiquei triste, peguei e falei assim, quando for pra ser, vai acontecer. E aí, poucos meses depois, poucas semanas depois, ele foi anunciado no São João da minha cidade junto comigo no show. Aí foi que eu já fiquei mais tranquilo. E aí consegui falar de novo com o produtor e aí deu tudo certo. Nossa, você recebeu essa notícia. Nossa, mano, imagina eu sendo você, recebi essa notícia. Pois é, exatamente. Chegar gritando em casa, No mesmo pai! dia. Foi quando eu cheguei, contei pro meu pai, ficou todo mundo emocionado lá em casa. Falou assim, tá vendo? Quando é pra ser, vai ser. Lá, porque assim, é uma cidade pequena lá, não chega a 10 mil habitantes. Ou seja, é muito difícil um cara daquele porte ir pra uma cidade tão pequena, entendeu? Então, a gente falou, era pra acontecer mesmo, não tinha jeito. Legal, cara. E você falou de abrir, os músicos que a gente vem conversando, eu sinto que essa questão de abrir show é um caminho. Geralmente, realmente começa essas pessoas, tá ligado? Sim, E sim. eu queria saber, tipo, outros shows que você abriu que você ficou, nossa, mano. Então, graças a Deus, tenho muitos amigos, né, no meio da música, o que ajuda bastante. Então, assim, recentemente eu já fiz a abertura do show do próprio Vitor Fernandes, fiz a abertura do show do Amado Batista, Leonardo, Teodoro Sampaio, Alanzinho Coreano, acho que Eduardo Costa também. Foi isso. E teve outro cantor que eu acabei esquecendo o nome agora, a Márcia Felipe, lá nesse show da Bahia também.
Foram cantores, assim, cantores mais de nomes que eu consegui fazer abertura recentemente. E, mano, dá pra sentir que cantores igual esse Vitor Fernandes, eles são inspiração pra você, cara. Eu queria saber um pouco sobre o que você leva como inspiração, tanto pra você cantar como pra você compor. Então, o que eu pego muito de inspiração é, assim, por exemplo, do Vitor Fernandes, a parte musical. Assistindo o cara cantar assim, não sei, porque muitas vezes as pessoas falam, por exemplo, no CD o cara consegue ajustar a voz e tudo mais. Mas assistindo o show ao vivo dele, deu pra ver que o cara sabe mesmo cantar, então que a voz dele é muito boa. Aí já vem outro cantor, por exemplo, o Natanzinho, que o cara, além de cantar muito, tem uma animação extrema no palco. Então é algo que eu já busco pegar também. Aí vem o Wesley Safadão, que é o cantor mais das antigas, mas que tá sempre se atualizando e trazendo música nova, se adaptando às novas tendências. Então, assim, eu vou buscando um pouquinho uma característica de cada pra poder entregar o melhor no show. Legal, cara. É tipo, sempre pegando um pecinha de cada um e juntando. Exatamente, exatamente. E, cara, a gente aqui, né, o pessoal de audiovisual, a gente ficou sabendo que você teve um clipe, cara. Pois é, foi uma das conquistas, uma das maiores conquistas da minha carreira, que foi agora no começo desse ano. Essa música já estava sendo trabalhada desde o ano passado, e a gente só ia lançar ela no Spotify, no YouTube, e a gente falou, por que não gravar um clipe? Então, assim, juntou minha família mesmo, a Rosângela, minha namorada, ela também, ela é diretora aqui, né? Você já vê que já tá tudo bem. Então ela pegou, ajudou na ideia do clipe também. Minha prima produziu. Então eu produzi a música toda em casa e minha prima produziu a parte de vídeo. Aí a gente foi na casa de show de um amigo nosso. Então foi assim, tudo bem caseiro, mas é um clipe bem, bem legal. E é legal que sai com uma intimidade, né, cara? É tipo uma arte totalmente sua, querendo ou não. Exatamente, porque assim, foi a gente que foi criando, foi levando. Então ficou um clipe bem do jeitinho nosso, assim, sem nada muito elaborado, mas que saiu bem legal. Que legal, cara. E, mano, igual você falou, tipo, você teve o corre de fazer um clipe com geral da sua casa, geralmente com coisa de conhecido. Uhum. Eu queria saber como é essa vida de artista independente, cara. Falar pra você que é complicado. Assim, no começo, toda profissão você pode falar que no começo é complicado, né? Mas, assim, a questão do músico independente hoje em dia é muito complicada, a questão de você conseguir marcar show e você conciliar a vida. Porque, por exemplo, muita gente tem essa brincadeira que músico não é profissão. Já aconteceu diversas vezes comigo. O pessoal fala assim comigo, o que você faz, por exemplo, no final de semana? Eu trabalho com a música. Aí a pessoa, mas e de verdade, o que você trabalha? Então, assim, no começo é muito difícil, ainda mais porque, por exemplo, dificilmente um músico começa fazendo show em casa de show. É barzinho, é restaurante, coisa assim. Então, assim, acabam muito pessoal falando, eu só pago R$ 200, eu só pago R$ 100. Só que às vezes, por exemplo, no começo, tinha alguém no violão, o cara do violão cobra no mínimo 100, 150 pra fazer o show completo. Então, às vezes, acaba não compensando. Então, muita gente acaba desistindo por isso. Do mau reconhecimento no começo. Lógico que depois que dá certo, aí a tendência é só crescer. Mas o começo é bem complicado por conta disso, da desvalorização do músico. É complicado, cara. E eu queria saber, tipo, nessa de barzinho, se não rolou alguma história engraçada. Cara, já rolou muita história engraçada. Acho que é assim, já teve bêbado derrubando bebida em cima do teclado. Já teve homem que achou que conseguia dançar igual o dançarino do Faustão, aí começou a girar a mulher e caiu os dois em cima do teclado. Então, assim, foi muita história engraçada. Já teve gente que foi pedir pra cantar e aí caiu do palco também comigo. Foi assim, só história boa. É tudo atrapalhado, assim. Sempre tem um que se diverte, passa um pouco dos limites e acaba fazendo alguma atrapalhada. Que legal. Mano, nessa história eu não consigo. Mano, foi andando, sei lá, segurando assim, ó. Não, eu não consegui, não. Primeiro que eu fiquei preocupado com o teclado, né? Porque caiu em cima de mim. Aí o cara começou a rodar. Aí eu falei, esse cara não vai terminar bem. Quando eu vi, ele tava indo. Aí ele segurou a mão, sabe quando eu giro e te coloca assim? Aí ele foi indo. Quando foi, ele tava em cima de mim, quase no teclado, assim. Aí eu falei, vou, segura aí. O pessoal ajudou, aí deu tudo certo. Mas foi complicado. Que legal, cara. E, gente, infelizmente, a gente acaba por aqui. É hora de dar tchau. Poxa, tava tão bom o papinho. Tava, mano. Por mim eu ficava mais, que isso. Pois é. Mas, gente, é isso. Esse foi mais um episódio da nossa entrevista do Primeiro Palco. Fique em seguida com mais uma música do John Batista e em seguida com a gincana, tá bom, gente? Tchau, galera. Tchau, pessoal. Tchau. Valeu. Não adianta procurar, que você não vai encontrar. Pode revirar o mundo, você cravou o seu futuro. E o quanto eu te amei, não tá
tá escrito em papel. Se há uma escala pra esse amor, é 1 bilhão vezes 100. E não é que não foi suficiente, e nem te faltou carinho. Mas pra quem não sabe amar, é bem melhor viver sozinho. Mas pra quem não sabe amar, é bem melhor viver. Será que foi coincidência você dizer que me ama justamente no momento em que eu já amo outra cama? Se o seu beijo era bom, o dela é bem melhor. Se seu amor era gostoso, o dela é sensacional. E não tem outro igual, e não tem outro igual, e não tem outro igual. Não adianta procurar, que você não vai encontrar. Pode revirar o mundo, você cravou o seu futuro. E o quanto eu te amei não tá escrito em papel. Se há uma escala pra esse amor, é 1 bilhão vezes 100. E não é que não foi suficiente, e nem te faltou carinho. Mas pra quem não sabe amar, é bem melhor viver sozinho. Mas pra quem não sabe amar, é bem melhor viver. Será que foi coincidência você dizer que me ama justamente no momento em que eu já amo outra cama? Se o seu beijo era bom, o dela é bem melhor. Se seu amor era gostoso, o dela é sensacional. E não tem outro igual, e não tem outro igual, e não tem outro igual. E não tem outro igual. Obrigado. Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam muito bem-vindos ao quadro de gincana do Primeiro Palco. E aqui, gente, a gente já tá com esses queridos que vocês conhecem muito bem. E aí, gente, vocês estão preparados pro desafio de hoje? Eu vim preparado, vim estudando um pouquinho no Spotify, só pra lembrar. Eu vim pra ganhar. Estamos aqui com profissionais, gente, profissionais aqui, ó. Eles prometeram que garantem que sabem tudo de música. E aí, eu quero ver isso à prova agora, tá? Agora é hora de mostrar, agora é a hora da verdade. Ó, a gincana é o seguinte. Eu vou recitar um pedaço da música e vocês vão ter que continuar a partir de onde eu comecei. E a segunda parte vai tocar um pedacinho da música e vocês vão ter que adivinhar o nome da música e o nome do cantor. Acertou o cantor, meio ponto. Acertou a música, meio ponto. Acertou tudo, 1 ponto inteiro. Fechou. E aí, posso começar? Tranquilo? Pode. Bora lá. Ansiosos por isso? É um evento, Tem que né? É ter. sempre um evento. Eu vou começar, tá? Pronto pra separar a dupla pela segunda vez. Ih! Brincadeira. Eu já tenho tretas aqui, hein? Ó, vou começar, tá, gente? Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, me ensina, por favor. Como é... Ai. Tem que bater, né? Tem que bater o sininho. Como é que faz pra te esquecer? Você acha que tá certo? Não. O que você Só acha na que... Não, fé. agora eu Mesmo fiquei, estando agora eu certo, fiquei curioso que você ia bater o sino. O que eu você sei tá poderia certo, falar no mas é só pra lugar? você falar que não tá, pô. Ah, tá, Contem desculpa. pra mim. Ele tá tentando a Ele sorte. tava tentando te tentando a dizer, ele tava sorte. tentando te É, aqui te... é tudo pra desestabilizar. Eu fui Exatamente. seco falar aqui sem apertar E esse você sininho. tá correto. Um Aê! ponto pra você. Vou pra Ó, eu sou segunda. honesto, fica aqui, que senão você vai falar que tá me enrolando. Vou pra segunda. Quando que você vai perceber que eu lutei pra te ter? Te quero ao meu lado, eu sei que minha fama não é boa. E o povo me chama de beijo safado. Mas eu não quero mais... Sacanagem. Ah, não. Pode falar. Essa vida de farra. Só isso?
Tá certíssimo, mais Eu uma ouvi vez. a playlist errada. Realmente. Eu acho que o seu estudo no Spotify foi O cara só focalhão, eu fala, acho. só Prêmio, aí fala, passou só essa fala. propaganda, não... Vai perder Aqui, ó, um milhão do o de dia hoje. inteiro aqui, ó, só falando, só falando. Ih, você vai deixar isso? Fala nada, Você que vai me senão- provar senão agora tem nessa gente que vai sair terceira chorando pergunta, aqui, hein? Ó, o horário, tirem as crianças da sala. Não para, não vem pra... Peraí, perdão. Não para, não vem cá. Me dá a sua mão. Quero que sinta toda essa emoção. Cavalo manco, agora vou te ensinar. E esse... Quer que eu repita? Vixe, Quer que eu repita a música ou não precisa? mas daí repete. Pera aí, aí, tem que- Esse daí eu não tô conseguindo lembrar. Olha, assim, a música dessa cantora viralizou bastante no TikTok esses dias, hein? Vixe. Ó, tempo. Toca aí, Nicolas, só pra ver. Eu vou tomar um tacacá, tal, dicas dessa pessoa aí. Ó, não tô Puxa, dando pior que eu não tô spoiler. pegando, Parece que eu não tô nem Vocês querem que eu lembrando. leia de novo? Por favor. Não para não, vem cá, me dá a sua mão. Quero que sinta toda essa emoção. Cavalo manco, agora eu vou te ensinar. Esse daí eu não lembro, não. Eu não vi ela inteira, não. Então, não vai saber. Então, Esse daí é não. raro, perdão. A resposta é, isso é muito mais... Peraí. Isso é muito mais você só vai encontrar no Pará. Olha aí, cara. Cara, tava fácil. Joelma. Tava muito fácil, tá? Muito fácil. Eu tô Então vamos Eu pra só próxima. fiquei na parte do lembro. tacacá só. Olha, ó, agora se vocês errarem essa, realmente Vixe. vocês não estão aqui no Brasil, viu? Meu Deus. Pra que isso, cara? Eu senti um leve roubo aqui. Tem que fazer isso, não ganha nada mesmo. E por acaso esse motel é o mesmo que você me trouxe na lua de mel. É o mesmo que você prometeu o céu, agora me tirou o chão. Eu não preciso me se vestir, eu já vi tudo que eu tinha pra ver aqui. Que decepção. 1-0 pra essa situação. Acho que é, né? Você acha que é contrário? Paizão, seu lance é 1 a segunda 0 pra voz mesmo. intuição. Ai, Seu cara. lance é segunda voz. Como que paizão. era, perdão? O resto? 1-0 pra intuição, acho que é. Tô desatualizado, tô Eu falando. vou aceitar só porque você perdeu as outras, eu vou aceitar essa, tá? Obrigado. Tá quase certo. O certo é pra minha Vou estar intuição. feliz hoje pra casa. Com um ponto. Pra não sair do zero, pra não. Chegar pra minha mãe e ver a vitória. Agora a gente vai pra segunda parte da brincadeira. Pode soltar, produção. Corta. Tem que pegar o sininho? Tem que pegar o sininho. A banda é banda de Javu. Ah, e o nome da música? E o que pensa que eu sou? Eu acho que é. Eu não sei não. Você acha que o nome é diferente? Você sabe que a banda é de Javu, o nome. Banda de Javu. Vixe, Mário, eu não lembro o nome também. O pior que o outro, bicho. Você não sabe, você tem certeza que é esse? Não, certeza. O da banda é. É, mas o nome da música, você tem outro nem outro na sua cabeça, outro nome? Acho que é isso. O que pensa que eu sou. Errou, é Me Libera. Ah, Meio eu pensei ponto. nisso, cara. Eu juro, Ai. foi me libera. Não é possível Poxa, eu que me devia ter libera. falado. fazer o quê, né? Eu achei que o número era grande. Ó, meio ponto pra você, tá bom? Fechou. Pode ir. Produção, mais uma. Ah, é assim? Chacoalha o microfone. Pega? Na hora que você aqui, não tem tempo, não. Aqui a gente não perde tempo. Eu achei que o Entendi. microfone era o sininho. Aqui a gente não perde Começou, tempo. A mano. todo momento Bote aqui, ó, azul, VaptVult. Bote azul de quem? Joaquim Manuel. Essa versão tu errou, meu parceiro, que essa daí é Bruno e Marrone. Só um minutinho, cara. fica na Meio sua. ponto pros dois. O pior é que ele tava certo. Poxa, aí você não Sacanagem, isso aí tinha facilitou, né? colocado oficial. Você não facilitou agora. O bom é que só pelo timer ele já sabe que é do Bruno e Marrone. Isso aí foi o roubo, cara. É, eu só tocava essa 30 música, cara. versão dessa. Pode ir pra próxima, produção. Corta. Chora, me liga, Michel Teló? Não. Não, puta, nossa, Michel Teló não. Agora eu quero ver a resposta dele. Vai. É a sua chance de dar revanche, hein? Eu já lembrei. Você não sabe? João É, Bosco e pedindo Vinícius. roubo ainda. João Bosco e Vinícius? Ah, Tá certíssimo, meio ponto pros dois. Eu tô achando que isso daqui já é um eu estou complô, chamando de viu? Frederica. Eu tô achando que é um eu complô ia pra falar Jonas dividir Frederico. ponto, hein? É, João Bosco e Vinícius mesmo, pô. Pode soltar a próxima, produção. Camaro aí? Amarelo. Moisés Mariano. Certa resposta, um Caralho, ponto pra rapaz. você. Certíssimo. Pode pular pra próxima? Pode sim. Vai lá, produção.
Ar-condicionado no 15, vai ser safadão. Pra que eu vou te apresentar essa música, cara? Decepção aí. Você deu a resposta antes mesmo dele. Isso aí Pois já é. sabeu, aí, ó. Já foi errado. Agora você tá realmente mostrando que você estudou Ih, cara. Spotify. hein? Ah. Agora sim. Pegaram meu repertório lá. Parece passaram pra Agora ele. deixa ele errado. realmente estudou pra vir aqui hoje. Pode lançar a próxima produção. Amo Noite e Dia, Jorge Mateus. Agora é solo de violão, acabou Vamos ver comigo. se você acha que tá certo. Ah, não sei, esse daí é solo de violão. Quem pirava solo de violão era ele. Aí eu. Pois é, você... Toquei essa música ontem, Felizmente você acertou, né? Olha. Mais um Susto, cara, ponto. parece que não. As aulas de Spotify hoje foram incríveis pra ele realmente estudou. É, renasceu agora. Pode ir pra próxima produção. Pode cortar. É. Shot dos Milagres, fala mansa. E aí, produção, ele tá certo ou não tá? Ou é o outro? Ixi. É mentira Tem? dele. Bom, a gente vai descobrir só no final. Quero ver qual dos dois vai ganhar aqui hoje. Vixe, Agora é a Maria. última, é a que decide se vocês ganharam ou não. Eita. Segura essa Agora mão é aí. brincadeira. Hum. Essa foi a última. E agora a gente vai saber. Ó, atenção aqui. Agora vocês vão saber qual de vocês dois ganharam. Meu E aí, Deus do céu. produção, quem ganhou? Coração tá doendo aqui. Parece que estudar o Spotify faz a diferença, que não era um faz? rodízio. Pra que isso, né, cara? Pois é, parece que faz a diferença. Eu vi no começo E que nosso era um rodízio. ganhador é o nosso que vai ganhar, você vai ganhar o diploma de mestrado de estudante Olha do que- Spotify aqui hoje. Pilantra. Parabéns pra você. Obrigado. Spotify me pro- Ganhador. Patrocínio. Palmas pra ele, produção. Vamos lá. Tem que mostrar como é que Parabéns, faz pra esse agora cara. você mostrou que você conhece de música realmente. Ele deu só uma chance, só uma esperança, assim. Eu tava até feliz aqui. Eu falei, pô, vou levar fácil. Fazia tudo parte do plano dele. Ele, ensinar, cara, né? mirabolante. Mas infelizmente, gente, acabou. Ah, vamos Acabou. desligar as câmeras e fazer só no off aqui agora. É, Solta aí, a produção. gente vai ter uma revanche aqui atrás das câmeras, mas infelizmente Tem umas luvas de acabou. boxe ali. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu prazer agradeço, é nosso. obrigadão, Fiquem viu? mais um pouquinho com a música deles e até a próxima. Tchau, tchau. Ela me liga de madrugada, dizendo que tá apaixonada, que é comigo que ela vai casar e montar uma família pra gente cuidar. Peço desculpas, meu bem, mas no momento eu não quero ninguém. Já tive uma que me machucou e agora não acredito nesse tal de amor. Se tu quer amor, não vai encontrar. Aqui cê pode sentar, quicar e rebolar. Senta, quicar, rebolar devagar. Aqui cê pode sentar, quicar e rebolar. Eu sou teu malvadão, cheio de prazer pra dar. Aqui cê pode sentar, quicar e rebolar. Senta, quicar, vai beber. Aqui cê pode sentar, quicar e rebolar. Eu sou teu malvadão, cheio de prazer pra dar. Ela me liga de madrugada, dizendo que tá apaixonada, que é comigo que ela vai casar e montar uma família pra gente cuidar. Peço desculpas, meu bem, mas no momento eu não quero ninguém. Já tive uma que me machucou e agora não acredito nesse tal de amor. Se tu quer amor, não vai encontrar. Cê pode sentar, quicar e rebolar. Senta, quicar, rebolar devagar. Aqui cê pode sentar, quicar e rebolar. Eu sou teu malvadão, cheio de prazer pra dar. Aqui cê pode sentar, quicar e rebolar. Senta, quicar, vai beber. Aqui cê pode sentar, quicar e rebolar. Eu sou teu malvadão, cheio de prazer pra dar. Vem com o John Batista, bebê. Aí é piseiro. Fala pessoal, tudo bem? Sou o John Batista, participei hoje do programa Primeiro Palco. Não esqueça de me seguir lá no Instagram, @JohnBatistaOficial. E para ouvir mais músicas como essas, tem lá no YouTube John Batista e também no Spotify John Batista. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Nicolas Ramos, sou violonista, tô aqui acompanhando o John no Primeiro Palco. Meu Instagram é eu.nickramos e vamos lá que vai ser bem legal. Valeu!